do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, damos as boas-vindas a todos os participantes neste evento científico, embora realizado para assinalar os 100 anos de Jorge Amado e tratar o escritor e a sua obra na relação com Portugal. Não só a história de Portugal e do Brasil se irmanou desde há 500 anos no contexto da abertura do mundo ao próprio mundo, na feliz expressão do grande luso-brasileiro António Vieira, para designar esse momento de alvar da modernidade em que os nossos povos participaram nesse complexo movimento da primeira globalização, mas também partilhando e enriquecendo uma língua comum através dos contributos dos nossos povos, assim como dos criadores cimeiros das nossas literaturas, que deram conteúdo novo e forma melhorada à nossa forma comum de dizer as ideias, os sentimentos e a nossa mundividência. Na verdade, os laços entre Portugal e o Brasil têm-se estreitado através dos criadores de altíssimo valor do património literário e artístico dos nossos dois países, na medida em que, criando na nossa mesma língua, esse património literário e artístico é admirado e inspira ambos os lados do Atlântico, lados de que os nossos países são face. Se António Vieira é a figura ponte maior da nossa luso-brasileiridade moderna, outros autores de grande estatura e gênio literário continuaram nas diferentes épocas até aos nossos dias a estabelecer pontos de diálogo e de enriquecimento mútuo entre os nossos dois países. Se Basílio da Gama, no século XVIII, nasceu e formou-se no Brasil e criou a sua poesia épica em Portugal, mas tendo as terras brasílicas como horizonte da sua criação literária, se Machado de Assis, no século XIX, ombreou com essa de Queiroz o desenvolvimento da literatura em tonalidades bem realistas, no século XX, Jorge Amado tornou-se um escritor de ponta na valorização da literatura brasileira, com tom e autonomia próprias, muito lido e visto em Portugal. As nossas universidades portuguesas e brasileiras, através dos estudos em diferentes áreas, têm, mais do que na economia e na política, desenvolvido no terreno fértil das nossas literaturas projetos, aproximações, interesses que atualizam e intensificam a nossa tradição de países irmãos na língua e em matrizes culturais que se cruzam e enriquecem com autonomia próprias. Desde Vieira, passando por Jorge Amado, até o que acontece entre muitos outros, mas de forma hoje muito expressiva, por um escritor português muito apreciado e estudado no Brasil, José Saramago, só para referir os que nos saltam logo à vista, os nossos escritores têm sido, de facto, os nossos melhores embaixadores no saudável desiderato de aproximação entre o Brasil e Portugal, no trabalho de conferir prestígio e acrescentar qualidade literária à língua que é de direito próprio dos povos que a falam. O que levou a assumir desde a primeira hora, com dever e honra, a tarefa de promover a celebração em Portugal do centenário de Jorge Amado, através da liderança científica da nossa colega Vânia Chaves. O nosso centro de investigação tem acolhido e integrado, com muito bons frutos, várias dezenas de pesquisadores brasileiros, mais propriamente fazem parte do nosso centro, neste momento, 65 investigadores do Brasil. A maior parte deles vindos pela mão e sob a coordenação da professora Vânia Chaves, que tem desenvolvido um trabalho notável, com grandes resultados, ao serviço do conhecimento cientificamente validado das heranças culturais brasileiras e portuguesas, em perspectiva de comparação e intercâmbio. Este colóquio é um dos resultados significativos desse trabalho dedicadíssimo, a maior parte das vezes é regime de voluntariado e a título gracioso, como foi e continua a ser o trabalho em prol da cultura, aparente pobre, muitas vezes aparente miserável, dos orçamentos dos Estados. Mas por ser voluntário não quer dizer que seja menos qualificado o trabalho de pesquisa.
nem menos exigente, nem menos rigoroso. Antes, pelo contrário. De algum modo, o serviço à cultura e à ciência é um sacerdócio que não olha a horas, a dias, nem a salários. E é o resultado que conta e a paixão com que se dedica aos projetos em que acreditamos. Em tempo de austeridade e empobrecimento do nosso país, o maior erro será, como costuma ser, a primeira tentação dos políticos de descurar o investimento na cultura e na ciência. A fome de cultura também é muito grave. Um país com falta de cultura, de saber, torna-se mais frágil, mais manipulável e menos fortalecido e preparado para enfrentar criativamente os desafios do presente e desbravar com a cabeça erguida o futuro sempre incógnito. Este bloco é um contributo para matarmos a nossa fome de cultura, a nossa necessidade de literatura e de beleza que nos salva da indigência da realidade que deprime e acabrunha. Permitam-me, pois, que aproveite este ensejo não só para agradecer o trabalho de organização deste evento à professora Vânia e à sua equipa, e entre eles destaco também o Dr. Luís Pinheiro, mas também para homenagear a minha colega e coordenadora do Grupo de Investigação do CLEPUL, vocacionado para os estudos sobre o Brasil e Portugal, tendo posto em diálogo nestes últimos anos literatura, cultura e memória, a professora Vânia Chaves, aqui presente e organizadora deste congresso, por toda a sua vida de trabalho, de investigação, que tem dedicado ao nosso centro. Tem sido um exemplo de dedicação com paixão, entusiasmo e criatividade académica na produção de uma área de estudos tão nucleares para a missão científica do CLEPUL, para o nosso país e para favorecer o estreitamento de laços com o nosso país irmão, o Brasil. Tendo-se aposentado das suas funções de professor da Faculdade de Letras da nossa universidade, com invulgar dedicação à transmissão do saber aos seus alunos, que muito a admiram, a professora Vânia quis continuar a dar generosamente o melhor da sua experiência e talento para potenciar a sua área de pesquisa no nosso centro. A minha palavra, em nome do meu centro, é de grande reconhecimento e de estímulo para que continue e seja sempre bem-sucedida nas suas realizações, como está a ser neste evento que hoje inauguramos aqui na nossa Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Muito obrigado.